Graças a Deus. Estamos de volta. A gente vai finalizar essa imersão hoje, em nome de Jesus. E eles vão logo no líder para cobrar essa posição, tá? O que acontece? Deixa os irmãos entrarem. Então, a gente vai conseguir. Elaine, a gente vai conseguir finalizar a imersão. Em nome de Jesus, vamos conseguir. Vamos conseguir vencer essa internet hoje, em nome de Jesus. O que acontece aqui? A gente estava falando sobre a situação do povo se achando naquele deserto. O que acontece nessa situação? E isso é muito importante a gente descrever. Como nós, atualmente, em algumas vezes, nós perdemos também o controle da situação, tá? E queremos voltar ao passado para trazer pelo menos uma fumaça de segurança, mesmo que isso custe a nossa liberdade espiritual. O homem, quando ele se vê nessa situação de grande estresse, o homem, quando ele se vê nessa situação de perigo, o homem, quando se vê nessa situação de necessidade, é isso aí, pastora, vamos que vamos, a gente vai conseguir. O homem, quando se vê, e diante dessa situação, era assim que o povo estava se vendo. O povo estava se vendo no deserto, o povo estava cansado, com fome, com sede, estressado. Quantas vezes a gente não se coloca no nosso dia a dia nessa mesma situação? E aí, diante de toda essa situação, por um momento a gente acaba esquecendo das bondades de Deus. Por um momento nós somos tomados por esse estresse. Nós somos tomados pela situação do dia a dia. Confesso a você que realmente não é fácil você querer adquirir algo e não conseguir. Você querer dar algo ao seu filho. Você querer dar uma vida melhor para a sua família. Você está lutando dia após dia e só consegue ter aquele dinheiro contado para pagar as contas. Quando consegue ter esse dinheiro contado para pagar as contas, essa situação o povo também vivia porque estava no deserto e não tinha nenhuma casa, eles viviam em tendas. Então eles começam a murmurar. Veja bem, eu não estou justificando a murmuração do povo, mas eu estou querendo mostrar para você que a mesma situação de angústia, de aflição que aquele povo vivia, nós vivemos até hoje. E diante disso, o Senhor traz à existência, quando eles começam a murmurar, quando eles começam a murmurar, quando eles começam a questionar, quando eles vão em cima de Moisés, quando eles vão em cima de Arão para murmurar, Deus vem e traz o escape. O que eu estou querendo dizer? Não perca a fé, não perca o foco. Ainda que seja difícil, continue firme em Cristo Jesus. Por quê? Eu vou lhe explicar. Ali, naquele deserto, o povo não tinha mais o controle da situação. Queridos, quando a gente tem o controle da situação em nossas mãos, nós ficamos, graças a Deus, mais tranquilos. Mas quando escapa o controle da situação, nós precisamos lembrar que escapou da nossa mão o controle, mas não escapa da mão de Deus. Você consegue ver isso? É justamente aí que Deus faz o milagre. É continuar crendo que num deserto desse, onde eu estou exposto a todo tipo de perigo, onde eu estou exposto a qualquer tipo de situação, continua no simples de Deus, confia. Deus não vai te abandonar. Quando ele foi para a cruz, ele não te abandonou? Você acha que Deus vai te abandonar agora? Que ele morreu e ressuscitou e escreveu teu nome no livro da vida, você acha que ele vai ser capaz de te abandonar? O povo havia esquecido isso, queridos. É isso que a gente tem que trazer à existência da nossa vida. Deus jamais nos abandona. Deus jamais nos abandona. Jesus sentiu o peso do abandono quando ele falou: Pai, por que me desamparaste? Ali ele sentiu o peso, mas ele sentiu aquele peso para que nós hoje, a sua igreja, não passássemos por isso. E não vamos passar. O povo aqui começa a murmurar porque eles se veem numa situação onde eles não têm controle daquela situação.
Nós muitas vezes colocamos a nossa fé num motorista de ônibus que vamos chegar ao local que desejamos, mas esquecemos de colocar nossa fé em Deus. E vamos continuar aqui. Contudo, Deus em seu amor queria mostrar que o Senhor é melhor do que qualquer rei humano. Deus estaria cuidando do seu povo em qualquer lugar que ele estivesse, em qualquer situação adversa, em qualquer momento Deus está cuidando de você. Por isso, importante é fazer o simples. E o povo de Israel não conseguia fazer o simples. Por isso eles foram murmurar com Arão. Por isso eles foram murmurar com Moisés. Porque mesmo diante da adversidade, o simples nesse momento é crer. Crer somente. É confiar que essa conta que você não tem de onde tirar o dinheiro, Deus de alguma forma vai dar a provisão. É confiar que você não vai viver a sua vida toda dependendo dos outros. É confiar que Deus tem um propósito para a tua vida. É confiar que esse cenário vai mudar. É confiar que Deus está no controle de tudo. É confiar que nada sai do controle das suas mãos. Faz o simples, crê somente. Porque o extraordinário Deus está fazendo. Você não sabe o que Deus está fazendo no mundo espiritual. Você não sabe que guerra está sendo travada no mundo espiritual para que o milagre chegue nas tuas mãos. Simplesmente confia. Israel corre para Arão, corre para Moisés e começa a murmurar. Mas eles correm para Arão, correm para Moisés porque eram os líderes ali e eles sabiam que Deus falava com aqueles homens. E continua aqui junto conosco. Vamos lá. Amado irmão, eu coloquei esse parágrafo aqui em letras garrafais aqui. Às vezes eu olho aqui para a lateral porque eu tô com o laptop. Para que a gente não perca o objetivo do crer somente. Amado irmão, preciso te dizer nessa noite, vai falando com cada um de nós, tem misericórdia, mas vai agindo, Espírito Santo. Tem misericórdia em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? Tem alguém aí ainda? Tem algum guerreiro aí ainda? Glória a Deus. E aí eu vou dizer para você, enquanto isso a gente vai ministrando. E aí eu posso dizer para você que, como a gente está vendo agora, ser crente não é para qualquer um. Nós cristãos, nós vivemos sob pressão todos os dias. A Bíblia vai dizer que existe uma luta entre a carne e o sangue todos os dias. Mas precisamos permanecer firme. E queridos, eu confesso a você, não é fácil você dizer para uma pessoa, aquela pessoa que está desempregada, aquela pessoa que precisa de assistência, aquela pessoa que tá querendo suprir a necessidade da família, que suprir a necessidade dos filhos. Não é fácil você dizer para ele que ele precisa permanecer firme. Mas eu digo nessa noite, crê somente, nada foge ao controle de Deus, nada foge ao escape de Deus, e é isso que é maravilhoso diante de Deus, sabe? O crer, o confiar, o obedecer, fazer o simples é crer. Nós não estamos livres de passar por dificuldades, tá? E é horrível também quando a gente precisa da ajuda de terceiros para poder sobreviver nesse mundo. Eu sei que muitas vezes é até humilhante, mas são situações que Deus coloca para ver se nós estamos realmente firmes. Porque tem uma vitória para você decretada, aleluia. Tem uma vitória decretada na tua vida lá na frente. Você está vendo agora, mas Deus tem vitória para você lá na frente. Sabe por quê? Deus não ia te deixar passar por essa prova sem ter um propósito. Deus jamais ia te deixar passar por esse vendaval, por essa peneira, sem estar te preparando para um plano maior. Deus jamais ia permitir que você chegasse até aqui sem ter uma promessa para a tua vida. Então toma posse, pega o simples de Deus, porque Deus já está fazendo o extraordinário, em nome de Jesus. O significado de Êxodo 16 relata também a murmuração dos filhos, e a gente já leu isso, dos filhos de Israel
contra Moisés e Arão no deserto. Assim, as pessoas logo esqueceram a bondade de Deus para lhes dar água e começam a reclamar novamente. Mas dessa vez eles se queixavam de comida. E mais uma vez, Deus amorosamente responde ao seu povo, dando justamente o que eles precisavam. É diferente dos dias de hoje? Não. Muitas vezes nós, diante das circunstâncias da vida, a gente acaba esquecendo das bondades de Deus. A gente acaba esquecendo dos milagres de Deus. A gente acaba esquecendo dos livramentos de Deus. Só o fato de estarmos vivos já é motivo bastante para a gente levantar a mão para o céu e começar a glorificar. E a gente acaba esquecendo disso. É por isso que Deus quer que você mergulhe profundamente hoje. Porque nós temos todos os dias motivos para agradecer. Porque a sua família está viva, você tem a provisão na sua mesa, você tem a provisão da tua casa, você tem o seu trabalho, você tem a sua igreja, você tem o Deus te dando escape. Agradeça sempre, querido. Agradeça sempre, sabe por quê? Porque você agradecer a Deus, o diabo fica irado. Porque o diabo, quando ele tenta te atacar na murmuração, você agradece. Quando ele tenta te atacar no desespero, você confia. Quando ele tenta te atacar para que você perca o foco, você continua firme na palavra. Então não dá brecha para o diabo, não dá brecha para a seta satânica. Olhe sempre para Cristo, fica firme diante de Deus. Deus tem propósito nisso que você está fazendo. Se Israel compreendesse o grande propósito da chegada na terra prometida, não perdia tanto tempo murmurando. O pecado de Israel foi murmurar diante das adversidades. Esse foi o grande erro. E o grande erro que passamos até hoje. Veja bem, eu não estou dizendo que é fácil passar pelos problemas. Eu não estou dizendo que você tem que ser super-homem e super-mulher. Mas eu só quero incentivar você a crer. Eu quero trazer à existência, na sua memória espiritual, que todos os grandes homens de Deus passaram por provações. E provações difíceis. E provações que realmente levariam ao desespero se não estivessem sob o controle do Espírito Santo. Conosco não será diferente. E conosco hoje nós podemos glorificar porque Deus habita dentro de nós. E para cada um de nós Deus tem um chamado. O diabo vai tentar fazer parar a sua caminhada, mas permaneça no simples de Deus, porque na tua vida Deus quer fazer e vai fazer o extraordinário. Muitos não entendem como essa paz que você tem diante da adversidade. Isso é Deus trazendo o extraordinário à existência. Glorifica porque é Deus tratando. Glorifica porque é Deus fazendo. Mesmo na adversidade, Deus está, porque Ele vai fazer o extraordinário. Quando todos acharem que está tudo perdido, Deus entra com o extraordinário. Mas crê somente. E a gente vai continuar aqui. Nós tivemos, se você for começar a ler do capítulo 16 até o final desse capítulo, a gente vai falar sobre a murmuração do povo, como a gente acabou de descrever. Mas vai falar também sobre a provisão de Deus. Vamos falar sobre o maná de Deus. Então o povo começa a reclamar. E Deus avisa a Moisés: fala para o meu povo que eu vou trazer a carne e eu vou trazer o maná. Eles não vão ficar sem provisão. Eles não vão ficar sem o escape, porque o Deus que promete, Ele garante. O Deus que chama, Ele capacita. E o Deus que trabalha, Ele vai fazendo a sua obra e vai completando a sua obra dia a cada dia, porque o nosso Deus é aquele Deus que multiplica. O nosso Deus, Ele não subtrai, Ele multiplica. Então nós temos que crer na multiplicação de Deus. Enquanto o povo murmurava, Deus já estava preparando o milagre. Então, querido, não murmure, porque o milagre está sendo preparado. Os anjos estão só esperando a sua ficha ser entregue. Senhor, qual é a ficha que vão puxar hoje? Hoje a gente vai puxar a ficha da Sandrinha, porque o clamor dela subiu até mim.
Ela fez o simples, que foi acreditar. Então chegou a hora do extraordinário de Deus entrar. Confia e glorifica, deixa Deus fazer o extraordinário. E quando esse povo murmurava, Deus chegou para Moisés, Deus chama Arão. Lá no verso 11 diz assim, ó. E o Senhor falou a Moisés, eu ainda estou no capítulo 16 de Êxodo, estou lendo para você o verso 11. Tenho ouvido, olha o que Deus está fazendo, tenho ouvido as murmurações. Querido, o mesmo Deus que ouve o clamor, ele ouve a murmuração. E às vezes a gente não entende porque é tão fácil a gente murmurar e tão difícil a gente clamar. Porque é tão fácil a gente primeiro se desesperar para depois ir buscar. Quando na verdade a gente tem que glorificar a Deus por tudo, até mesmo pelos problemas. Glorifica a Deus na porta aberta, mas também glorifica a Deus com a porta fechada, sabe por quê? Porque Ele é o Deus que faz milagre. Ele faz milagre com a porta aberta, mas Ele também faz milagre com a porta fechada. E quando você abrir a porta, o milagre já está lá te esperando. Presta atenção nisso. Vamos voltar aqui, versículo 11. O Senhor falou a Moisés dizendo: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes, vai lá Moisés, fala com eles dizendo, entre as 14h comereis carne. Deus é lindo, né? O povo começou a murmurar, e enquanto o povo murmurava, enquanto o povo desobedecia na murmuração, Deus com todo carinho estava trabalhando na provisão. Por isso que é muito importante a gente não murmurar, porque a gente não sabe o que Deus está fazendo no silêncio. Você entendeu? O simples de Deus e o extraordinário de Deus também acontece no silêncio. O extraordinário e simples de Deus acontece no silêncio. Enquanto Deus ouvia a murmuração do povo, ele trabalhava para o acontecimento do milagre. Então ele chama Moisés e fala para Moisés dizendo, fala-lhes, entre as 14h comereis carne, e pela manhã, olha o termo que Deus usa, vos fartareis de pão. Eu vou te deixar, povo, eu vou te deixar farto. Sabe esse amor que a Bíblia diz que o amor de Deus nos constrange a esse ponto? Que enquanto a gente murmura, Deus está colocando a gente no colo há muito tempo e a gente não viu a provisão de Deus. É isso que Deus estava fazendo aqui com o povo. Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes dizendo, entre as 14h comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Muitas vezes a gente só sabe que Deus é Deus depois que acontece um milagre. A gente esquece que Deus é Deus em todo tempo. Deus não é só o Deus que faz o milagre, mas Deus é o Deus que faz o processo. E o simples é crer. A gente precisa crer também durante o processo. Não é quando o milagre entra na tua vida que você tem que crer. Precisamos crer no processo, querido, porque é o processo que nos prepara para receber o milagre. É o processo de Deus que nos trata. É o processo de Deus que vai nos preparando. É o processo de Deus que vai nos moldando, para que quando o milagre chegue, nós saibamos o que fazer com o milagre. Porque aqui a gente vai ver que para muito filho de Israel, o milagre chegou, mas não soube tratar o milagre. Teve muita gente que recebeu o maná, mas não soube tratar o maná. Porque não soube obedecer a forma de receber o milagre. Você está entendendo a simplicidade de Deus? Você está entendendo porque muitas vezes Deus fica em silêncio para que possa agir, para que o extraordinário possa acontecer? Porque até para você receber o milagre, você tem que estar preparado. Porque se você não estiver preparado, você não vai saber o que fazer. Por isso tem o processo. Vamos acompanhar junto? Vamos lá. E aí, o verso 14 vai dizer o seguinte: e alcançando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda e redonda, miúda como a geada da terra. E vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabiam o que era.
Disse-lhe, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu de comer. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Olha, presta atenção na palavra. Como era simples obedecer. Como era simples fazer o que Deus estava determinando. Deus já estava fazendo o extraordinário sem o povo fazer o simples. Olha a bondade de Deus. Quantas vezes Deus está fazendo o extraordinário e você não vê por causa das tuas murmurações, querido. Faz o simples, que é crer. O povo não estava acompanhando o processo. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele, cada um conforme o que pode comer. Um gomer por cada cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram uns mais e outros menos, de acordo com o número que havia em suas tendas. E Deus também mandou, quando eu li, eu pulei o verso 13. Deixa eu ler o 13 para você. E aconteceu que à tarde subiram cordonizes e cobriram o arraial. E pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E então o povo comia o dia inteiro. De fome esse povo não ia morrer. Murmurou tanto que Deus deu comida o dia inteiro. De tarde Deus mandava as codornas, de manhã Deus mandava o café da manhã, mas esse café da manhã tinha que ser colhido de acordo com o que Deus estava estabelecendo. E esse café da manhã, você vai ver que Deus ainda fala mais a Moisés. Deus diz que não guarde nada para o dia seguinte, a não ser na sexta-feira. Na sexta-feira, ao invés de colher uma porção, eles devem juntar 2 porções, porque o sábado é santo, então não se fazia nada no sábado. Então Deus mandava o maná até sexta-feira, e somente na sexta-feira que o povo teria uma porção dupla do maná para guardar. O simples de Deus faz o simples. Qual é a complicação de fazer isso? Infelizmente, o povo não soube entender. Infelizmente, a gente vai ver que tiveram pessoas que desobedeceram. Infelizmente, a gente vai ver que tiveram pessoas que não cumpriram o simples de Deus. Quantas vezes Deus quer te dar a provisão e a gente esquece de fazer o simples, querido? Porque alguma coisa Deus quer nos ensinar. Deus estava vendo aqui também sobre obediência. Você está prestando atenção? Obediência. Você está prestando atenção quantas ramificações são puxadas através do simples de Deus? Vem para cá comigo. A gente vai falar sobre isso. Aqui vai dizer, e eu separei aqui um parágrafo importante sobre isso. As reclamações do povo. Portanto, desse momento em diante, até que entrassem em Canaã, a comida do povo seria uma substância semelhante a flocos, o que nunca haviam visto antes. Eles chamaram disso maná. Deus supriu o maná todas as manhãs. E as pessoas tiveram que comer, e as pessoas tinham que comê-lo naquele dia. As únicas exceções diziam respeito ao sábado, o que eu acabei de falar, que seria o sábado de descanso. Nas manhãs de sábado, Deus não dava o maná. Mas às sextas-feiras dava 2 dias de maná, metade dos quais o povo guardava para uso do sábado. Mas infelizmente tinham pessoas que sabiam que Deus falou para não fazer e faziam. Vou te dar um exemplo. Hoje é quinta-feira. Deus disse para eu guardar uma porção só para hoje. A porção de sexta ele vai dar. Aí vinha a Patrícia desobediente e guardava o maná de quinta para comer na sexta. Sabe o que acontecia? O maná mofava. Ficava com cheiro estragado. Dava bicho. Sabe o que isso acontece, querido? Quando muitas vezes a gente não acolhe ao simples de Deus. Quando muitas vezes a gente não obedece ao simples de Deus. Muitas vezes dá cheiro ruim. Porque a Bíblia vai dizer que o nosso Deus é a rosa de Saron, é o lírio dos vales, o cheiro da rosa, o cheiro do lírio dos vales. Na vida do crente não pode ter cheiro ruim. Na vida do servo de Deus não pode ter cheiro ruim, porque isso danifica o nosso olfato. Na vida do crente não pode ter bichinho estragando o alimento, porque nós sobrevivemos do pão que vem do céu.
E esse maná vinha do céu, simbolizando o pão que é a salvação, o pão que é o alimento, o pão que é a resposta. Jesus disse o quê? Eu sou o pão vivo que desceu do céu para matar a nossa fome espiritual. Mas Deus reserva para cada um de nós o nosso suprimento a cada dia. A Bíblia diz que as misericórdias se renovam a cada manhã. Creia que Deus tem uma provisão para a sua vida a cada dia. Então, portanto, faça o simples. Creia somente. Deus não vai deixar você desamparado. Deus não vai deixar você ser envergonhado. Deus vai suprir a tua necessidade. Deus já está suprindo a tua necessidade. Muitas vezes você pode achar que Deus está em silêncio. Ele não está parado. Ele está trabalhando para suprir a tua necessidade dia após dia, como fez com o povo. Então não faça como o povo, não desobedeça o simples de Deus. Não desobedeça o simples de Deus, querido. Era simples, Deus só queria que o povo compreendesse que o maná era para cada dia e não para ser guardado. O maná só deveria ser guardado de sexta para sábado e o restante dos dias, cada dia Deus ia suprindo. O que Jesus falou para os discípulos? Basta cada dia o seu mal. Vamos vivendo um dia de cada vez. Deus vai dando provisão para cada dia. Faça o simples de Deus. Deixa Deus agir a cada dia. Não murmure. Sabe? Não diga que Deus não está vendo. Não diga que Deus não está fazendo. Porque o mesmo Deus que ouve o teu clamor é o mesmo Deus que ouve a tua murmuração. E eu me atentei a isso. Eu falei, Deus, como é que pode? A gente às vezes não consegue fazer o simples, que é guardar o maná somente para aquele dia. E Deus ainda falou mais. Deus é lindo. Que cada um pegue a porção necessária. Sabe para quê? Para não haver desperdício. Os que precisam de mais, peguem mais. Os que precisam de menos, peguem menos. Mas que cada um pegue a porção que for precisar. Que cada um pegue aquilo que supre a sua necessidade. Você não precisa tirar do outro. O que Deus te deu é o suficiente para suprir a tua necessidade. Pega a tua bênção e glorifica, porque essa bênção que Deus te deu é o suficiente para a tua vida. Você não precisa cobiçar a grama do vizinho. Você não precisa cobiçar a bênção do teu irmão, ou a bênção do teu próximo, ou a bênção do teu vizinho. Não, porque a bênção que Deus está te dando hoje é o teu suficiente para hoje. Amanhã, Deus vai te dar a bênção suficiente para amanhã. Apenas faça o simples, que é crer somente e obedeça. Esse é o mistério do crente. É por isso que o mundo não entende as atitudes de um homem e uma mulher de Deus. É por isso que o mundo chama de louco. É por isso que o mundo não compreende a nossa confiança e a nossa fé em Cristo. Porque quando o mundo acha que nós estamos abatidos, quando o mundo acha que nós estamos feridos, quando o mundo acha que nós estamos derrotados, é aí que o nosso Deus vem e nos levanta com a bandeira da vitória e começamos a glorificar. Porque o diabo não vai me ver derrotada. Porque o diabo não vai me ver murmurando. Porque o diabo não vai me ver maldizendo o nome do Senhor. O diabo vai me ver glorificando mesmo na adversidade, porque eu tenho um Deus que glorifica o seu nome através da minha vida. E sabe por que a gente passa por problema, querido? Para que o nome do Senhor seja glorificado. As adversidades são necessárias nas nossas vidas para glorificar o nome do Senhor. E não é qualquer um que tá preparado para passar por adversidade. Então levanta a tua mão e glorifica. Porque Deus não chama qualquer um. Deus chama homens e mulheres. E faz deles servos capacitados para chamá-los de reis e sacerdotes. Você não é qualquer um. O diabo chama aqueles que são dele de qualquer um. Mas nós somos chamados de filhos de Deus, sacerdócio santo, nação eleita, povo adquirido. Sabe por quê? Porque Deus está fazendo simples. Nós estamos fazendo simples, que é crer, e Deus está fazendo o extraordinário. O nosso simples está impactando o mundo. Mas precisamos crer. Porque é isso que faz toda a diferença.
É isso que faz a diferença na tua família. É isso que faz a diferença no teu ministério. É isso que faz a diferença na tua casa. Esse simples de Deus, essa sua forma de agir. Veja bem, eu não estou dizendo que você não precisa se aprofundar em Deus. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo para que você não deixe de fazer aquilo que Deus está pedindo para que você faça. Não deixe de fazer aquilo que Deus está requerendo de você. E o que Deus requer de cada um de nós é simples. Sabe por que a gente pode dizer que é simples? Porque eu vou te explicar. Porque Deus não vai te pedir nada que você não possa fazer. Deus não vai te pedir nada que não esteja a teu alcance de fazer. Aos teus olhos espirituais, você não tem condições. Mas se Deus mandou fazer, vá fazer. Porque algo extraordinário, através dessa ordem, Deus vai completar na sua vida. Deus tem um mistério na sua simplicidade que a gente não entende. O povo aqui só precisava obedecer a ordem de não guardar o maná. Porque a provisão já estava chegando. É importante notar que mesmo no deserto, o Senhor manda alimento abundante para o seu povo. Eles não viveram mendigando, eles não viveram de forma miserável. Ao longo de todos os anos que passaram peregrinando no deserto, nenhum israelita morreu de fome, de sede ou de nudez. Deus supriu tudo. Não murmure, Deus está suprindo. Não olhe só para as adversidades, Deus está suprindo. Não olhe para as dificuldades, Deus está suprindo. Não fique desesperado com as contas, a resposta de Deus está vindo. No deserto, sem nada, nenhum israelita morreu de fome, de nudez ou de sede. Deus proveu tudo. Você acha que hoje, depois que o Filho dele, o Verbo que se fez carne, morreu em nosso lugar, nos dando a vida eterna, hoje que somos co-herdeiros com Cristo, Deus vai te deixar morrer de fome, morrer de sede, viver de forma miserável? Querido, Ele é o Deus que supre tudo. Mas Ele só quer que você faça o simples. Ele não vai te abandonar. Devemos ter uma segurança em Deus. Porque muitos de nós, e isso eu me incluo, porque isso é do homem, vivemos ansiosos e preocupados e estressados com a vida que temos aqui nesse mundo. Mas a vontade de Deus precisa estar acima de todas as coisas. Você compreende isso? A vontade de Deus e a confiança em Deus tem que estar acima do nosso estresse. Tem que estar acima dos nossos problemas. Tem que estar acima das adversidades. Tem que estar acima da nossa falta de equilíbrio. Porque nós cremos num Deus que é sobrenatural. Nós cremos num Deus que entra com socorro bem presente na hora da angústia. Nós achamos que a hora da angústia é agora. Mas o dono do tempo é Deus e Ele sabe quando o socorro bem presente tem que chegar. Ele nunca falha. O diabo tá doido para ver você maldizer, para ver você esquecer, para ver você murmurar quanto às bênçãos de Deus. Fala, Senhor, Tu sabe de todas as coisas. Senhor, contigo tá o entardecer e o amanhecer. Tu controlas tudo sobre todos e na tua mão há força e poder e não há quem possa resistir. Não existe problema maior do que o nosso Deus. Não existe ninguém que resista ao Senhor. Não contenda com o Senhor. Faça o simples de Deus, querido, porque nós não temos como contender com Ele. Ele é o dono de todas as coisas. Você está compreendendo isso? Faça o simples de Deus. Moisés recebeu a ordem de colocar parte do maná em uma jarra, e eu achei isso surpreendente. Ele recebe a ordem de colocar parte do maná numa jarra e mantê-lo como um memorial de como Deus alimentou o seu povo. A jarra foi mais tarde colocada onde? Dentro da Arca da Aliança.
junto com a vara de Arão. Quais os elementos que existiam dentro da arca? A vara de Arão, as tábuas da lei e a jarra. Por que essa jarra? Simbolizava a provisão. E eu fui estudar sobre essa jarra. Você sabia que mais tarde a gente vai ver... Abre lá, a gente vai ver rapidinho. Livro de Hebreus. Hebreus capítulo 9, verso 4. Vamos lá rapidinho. Hebreus 9, abre a sua Bíblia aí. Hebreus 9, verso 4. Essa minha Bíblia aqui é tão antiga que as folhinhas dela chegam tão rasgando. Eu tenho que abrir devagar, porque essa Bíblia aqui foi quando eu fiz 15 anos. E eu ainda tenho ela, graças a Deus, até hoje. A gente tem bastante Bíblia aqui em casa, mas eu sou apegada a ela e não consigo largar e as folhas já estão quase rasgando. Hebreus 9, verso 4, vai dizer assim, ó. Que tinha um incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro toda ao redor. E quem estava? Um vaso de ouro que continha o maná. E a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas do concerto. A vara, as tábuas, a gente já estudou isso sobre no tabernáculo quando a gente viu, mas vamos nos ater à jarra do maná. A provisão estava dentro da arca. E o que simbolizava a arca? A presença do Senhor. E se eu tenho vara, se eu tenho tábua do concerto, eu tenho a provisão que está ali dentro. Até do maná, Deus separou a parte. Como se fosse, tá aqui guardado o dízimo do maná. Bota aí, ó, a jarra. Deixa guardadinha aí, ó, a jarra. A 10ª parte de uma arroba. Deixa ela guardadinha aí, porque simboliza a provisão do meu povo dentro da presença. Se a arca simbolizava a presença, dentro da presença eu tenho a provisão. Faça o simples, creia na presença, porque a provisão vem. E a provisão vem de forma extraordinária. Quem poderia mais imaginar que às 2 da tarde iriam aparecer codornas à disposição do povo para se alimentar? Quem poderia imaginar que de manhã eu ia olhar para o céu e ficar esperando descer flocos de pão do céu para me alimentar? E quem poderia imaginar que Deus ia dizer também, lá depois você lê com calma no capítulo 16, até a forma de fazer esse maná. Porque Deus fala sobre como cozinhar o maná, como fazer o maná. Deus ainda dá receita. Eu achei isso surpreendente. E hoje que aqui em São Paulo, agora depois que a gente mudou para São Paulo, eu resolvi estudar gastronomia. E eu comecei a me aprofundar também nessa parte de gastronomia bíblica. E é interessante quantas receitas, e a gente ainda vai fazer um vídeo, vou pedir pro meu marido que essa parte dele, a gente vai fazer um vídeo, vou desenvolver uma receita bíblica, querido, e é lindo isso, porque Deus ensina também o que fazer com o maná, como cozinhar o maná. Olha como é que Deus ensina o povo, Deus blinda o povo em 360 graus, e o povo não estava vendo a provisão. E o povo não estava entendendo esse agir de Deus. E o povo não estava entendendo esse extraordinário. Deus é Deus de detalhes. Deus é Deus de simplicidade. Deus é Deus de fazer, de acontecer, de prover, de te responder. Mas tudo no tempo dele, da forma dele, do jeito dele, como ele quer. E o nosso papel é crer somente. Obediência. Centrar na vontade de Deus. Não murmurar, sabe? Não tem mais tempo para murmuração. Nós não temos tempo mais para ficar murmurando, tempo para ficar acusando, tempo para lançar as coisas em rosto. Jesus está voltando. A Bíblia diz que vai ser num abrir e fechar de olhos. A Bíblia diz que ele vem como ladrão. Os sinais da sua vinda já estão aí, ó, piscando, piscando, piscando.
Se você olhar, você vê aquecimento global, tá na Bíblia. Se você olhar, você vê as nações guerreando, tá na Bíblia. Se você olhar, você vê o amor da humanidade esfriando, tá na Bíblia. Você vê pai contra filho, filho contra pai, reino contra reino, tá na Bíblia. Só tá pipocando sinal. Não tem mais tempo, querido. Não tem mais tempo. Faça o simples. Estamos vivendo dias difíceis. Estamos vivendo dias que o simples de Deus é a certeza da nossa entrada no céu. Crer no Senhor. Sabe? Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Você quer garantir o céu para tua casa? Faz o simples de Deus. Crê no que Ele está te falando. Crê nas promessas. Creia no propósito. Creia no que Ele disse que vai fazer na tua vida. Creia no milagre que Deus quer operar na tua família. Que se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. Se Deus falou que vai ajustar, Ele vai ajustar. Se Ele falou que vai prover, Ele vai prover. Não abandone o teu ministério. Não abandone as coisas que Deus colocou na tua mão. Não faça com leviandade aquilo que Deus colocou diante de você. Não se esqueça do teu chamado. E aqui eu finalizo. Não se esqueça do jarro de provisão. Porque hoje nós somos a arca. Ela já está dentro de nós. Ela já está dentro de nós. Dentro de você, Deus colocou a provisão. Sabe por quê? Como assim? Eu vou te dizer. Quantas vezes você orou e alguém foi abençoado? Quantas vezes você entregou uma palavra e aquela pessoa recebeu da parte de Deus o que ela estava precisando? Quantas vezes você foi canal de Deus para auxiliar a vida de alguém? Quantas vezes Deus te usou para abençoar a vida de alguém? E quantas vezes você estava precisando receber a bênção e outra pessoa recebia e você ali firme com Deus, que a tua bênção ainda não chegou. Mas creia que tudo tem propósito diante de Deus. E se a tua bênção ainda não chegou, ela está lá diante de Deus. Tem o momento certo para ela chegar. Porque Deus tem momento certo, hora certa, lugar certo e pessoas certas para acompanharem teu milagre. Muitas vezes ela não chegou agora, sabe por quê? Porque Deus sabe o momento de ser entregue. Deus sabe o momento desse rolo ser desenvolvido. E outra coisa, querido, nunca esqueça. Se Deus disser não, é não. Se Deus disser sim, é sim. Não substitua o não de Deus pelo sim, ou vice-versa. Se Deus disse não hoje, Ele não vai mudar. Vai ser não. Se Deus disse sim, vai ser sim. Agora, o meu papel é obedecer. E isso é simples. É simples. Porque se eu crer, se eu tão somente crer, ainda que esteja morto, viverá. Eu preciso crer naquilo que Deus determinou, naquilo que Deus falou. Amém? Aqui a gente finaliza a imersão de hoje. Já são 20 horas e 34 minutos. A gente vai finalizar a imersão nesse dia. Quero agradecer a vocês, queridos, que ficaram até agora conosco. Quero agradecer a você que ficou até agora firme nessa luta de cai e volta a conexão com a internet. Muito obrigada pelo seu carinho, muito obrigado pela sua paciência, muito obrigado por você estar conosco, a nossa igreja, e quero convidar você também a entrar nesse sobrenatural de Deus. Estamos com essas mensagens, nosso pastor semana que vem ele vai estar continuando ministrando sobre o simples de Deus e o extraordinário. Que você continue firme nesse propósito. Porque na primeira mensagem do pastor Tadeu, quando ele trouxe, falando sobre o simples e extraordinário de Deus, eu fiz um propósito com Deus. E eu convido a você a entrar nesse propósito. Senhor, eu não estou provando a Deus. Veja bem, eu não estou provando a Deus. Eu entrei nesse propósito e eu fiz um voto com Deus. Eu vou confiar mais.
Eu vou confiar mais no Deus a quem eu sirvo. Porque é impossível você dizer que serve a Deus se você não confiar. É impossível. Sabe por quê? Porque pressões nós vivemos todos os dias. Todos os dias nós vivemos pressões. Todos os dias nós vivemos dificuldade. Todos os dias nós entramos vamos aí para o nosso trabalho, para a nossa escola, para o nosso dia a dia, para a nossa família, para as contas que a gente vê que elas chegam, os boletos chegam e eles precisam ser pagos e muitas vezes nós não temos como pagar. Isso, querido irmão, não é mérito só seu não, tá? Todos nós passamos por isso. Aqui a gente passa por esse problema, aí na sua casa você passa, a nossa igreja passa, o nosso pastor passa, todo mundo, a gente não sabe de onde tirar, mas nós sabemos que se a gente não crê nesse Deus, a provisão não vai chegar. E é aí que entra o extraordinário. Quando a gente menos espera, Deus entra com a provisão. Deus não deixa nada faltar. De fome e de sede, de nudez, nós não vamos morrer. Porque nós temos um Deus que é o Deus da provisão. Deus está liberando maná. Pegue esse propósito junto comigo. Eu quero entrar no simples de Deus. Porque quando eu entro no simples de Deus, tem extraordinário. Pega esse propósito e vamos junto comigo. Eu quero dividir o teu testemunho. Eu quero glorificar Deus pelo teu testemunho do teu simples e Deus fazendo o extraordinário. Ei, você que está me ouvindo nessa noite, você que está aí ligado nessa noite, eu quero glorificar Deus, levantar a mão para os céus pelo testemunho que Deus vai fazer na tua vida. Faça o simples que Deus está fazendo o extraordinário. Eu quero glorificar a Deus pelo teu testemunho. E saiba de uma coisa, quando o pastor chamar lá na frente quem tem bênção para agradecer, levanta a tua mão e vai correndo. Porque o fato de você estar vivo já é uma bênção muito grande. Você já pensou quantas vezes o diabo quis ceifar a tua vida e Deus não deixou, querido? Isso já é bênção de Deus. Levanta a mão e glorifica, que é motivo suficiente para você adorar. Você está compreendendo esse mistério? Entra nesse propósito de fazer o extraordinário, de fazer o simples e deixa Deus fazer o extraordinário. Amém? Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida. Os dados bancários da igreja já estão aí na tela em nome de Jesus. Você pode ver aí os dados bancários da igreja. Eu quero orar para que Deus abençoe o seu dízimo, a sua oferta. Você que tem contribuído conosco, você que tem nos ajudado com os seus dízimos, com as ofertas, glorificado seja Deus pela sua vida. Grande é o teu galardão. O ministério do Senhor agradece em nome de Jesus. Mas eu convido a você a continuar colaborando com o nosso ministério, independente do valor. Nós pagamos o aluguel, o final de ano está chegando, o final do ano está chegando, nós temos renovação de aluguel para fazer. O valor do aluguel vai aumentar e nós contamos com a sua colaboração, com o seu dízimo, com a sua oferta. Nosso pastor quer fazer mudanças na nossa igreja. Nosso pastor quer revitalizar o departamento infantil. Eu fiquei muito feliz. Ele quer colocar um departamento infantil, ele quer botar coisa nova no departamento infantil. Ele quer dar um maior conforto às nossas crianças. Vamos ajudar, querido. Minha mãe me ensinou um ditado muito, muito grande. Ninguém é tão pobre que não possa dar e tão rico que não possa receber. Vamos ajudar, sabe? Vamos entrar nesse propósito. Vamos pegar o nosso simples. Não vamos pegar aquilo que está estragado, não. Que Deus não quer resto. Vamos dar o nosso melhor, dentro das nossas possibilidades para a casa do Senhor. Natal está chegando, tem arrumação de Natal para fazer, vamos fazer. Vamos glorificar o nome do Senhor. E você que tem o seu dízimo, a sua oferta, a gente vai estar orando aqui, colocando diante de Deus. Quero agradecer também, a gente fez um workshop na igreja também, no mês. Quero agradecer as irmãs, a lembrança aqui do workshop. Olha que coisa mais linda. Isso aqui é aula de biscuit que está tendo lá na igreja, gratuito. Olha só, essas coisas lindas aqui que as irmãs fazem. Olha, que delicadeza. Isso aqui é aula de biscuit gratuito. Você tem ideia de quanto é isso aqui numa feira de artesanato? Você tem ideia de quanto é isso numa feira de artesanato, querido? A irmã está indo lá para ensinar de graça. Isso é amor. Já pensou quantas portas Deus pode abrir para abençoar vidas através do teu dom, através do teu trabalho?
Você que trabalha com essa área de alimentos, porque a nossa empresa aqui de alimentos, a gente foi lá fazer um workshop abençoado para abençoar a vida de alguns. Você que trabalha com essa área, abençoa a tua igreja, abençoa a casa do Senhor. Você que trabalha com artesanato, querido, abençoa a casa do Senhor em nome de Jesus. Você que pode colaborar com suas finanças, abençoa a parte da igreja, principalmente na área social, para pagamento do aluguel. A gente está aqui para abençoar. Não adianta a gente ter posses e a gente não poder abençoar o nosso irmão. Sabe, eu aprendi isso. Eu aprendi isso com Jesus. Não adianta eu ter grandes posses se eu não puder abençoar o meu irmão. E vocês, e nós somos igreja. Estamos aqui para abençoar uns aos outros. Amém? Porque quando a gente está abençoando o nosso irmão, através daquilo que Deus colocou nas nossas mãos, do talento que Deus colocou nas nossas mãos, dentro da nossa simplicidade, Deus está fazendo o extraordinário na nossa vida, na nossa família, nas nossas finanças, em tudo que temos. Pega isso em nome de Jesus. Deus tem suprido todas as necessidades em glória. Amém? Vamos orar. Pai, nós te adoramos. Nós bendizemos o teu nome e te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos por esse tempo de imersão. Te agradecemos pelos teus filhos que estiveram aqui até agora conosco. Te agradecemos pelas provisões. Te agradecemos por todas as coisas. Diante de ti colocamos a vida dos teus filhos. Diante de ti colocamos os pedidos de oração. Diante de ti colocamos, Senhor, a casa, a família dos teus servos. Toma agora com teu poder e glória. Ser com cada um deles, Senhor. Ser com todos esses pedidos de oração, ó Pai. Aquilo que vai no íntimo de coração de cada um, revista agora em nome de Jesus. Atende, Senhor, o clamor do teu povo. E, Pai, que o teu extraordinário se manifeste na vida de cada um. Que no domingo nós possamos estar vendo ali testemunhos sobre o extraordinário. O extraordinário de Deus em todos os âmbitos da nossa vida. Nós te glorificamos, nós te bendizemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Convido você a domingo agora, antes de domingo, sexta-feira, amanhã, reunião de oração pelo Zoom, Ministério de Oração às 17 horas. Se você não tem o link, entre em contato com o WhatsApp da igreja. É o mesmo telefone que você vai entrar para fazer pedido de oração. Entre em contato conosco, venha participar da intercessão. Participar da intercessão é simples. É só entrar no aplicativo, ver lá o número lá que está lá na reunião do WhatsApp, entrar no Zoom e participar. É simples. Vem que Deus vai operar em nome de Jesus. Amém? Então, você, sexta-feira, reunião de oração às 17 horas. Sábado, nesse sábado é livre, você tem para estar com a sua família. Domingo, às 16 horas, Escola Bíblica Dominical. Diaconisa Sandra Lima vai estar dando aula sobre santidade. Domingo nós temos santidade. Às 16 horas, Escola Bíblica Dominical. Término da Escola Bíblica Dominical, entra no culto de louvor e adoração ao nome do Senhor, com o pastor Tadeu e toda a equipe lá de louvor. Amém? Terça-feira, chamados para vencer. Quinta-feira que vem, imersão com o nosso pastor Tadeu abençoado. E preparativos para final do ano, que daqui a pouco a agenda da igreja vai sair pipocando as atividades de final de ano e você esteja ligadinho nas nossas páginas sociais. Acompanhe todas as nossas páginas sociais. Tá vindo aí festa da primavera das mulheres, tá vindo aí reunião dos varões que tá para sair, tá vindo aí muita bênção, muita oração, muito jejum, muito derramar de Deus. Fique ligado, como diz a pastora Liliane, um beijo e que Deus abençoe a vida de cada um. Amém? Somos família, somos igreja. Tchau! Tô indo, fui. Vamos ver José, vai todo mundo ver José agora.